Olá a todos! Hoje vamos gravar mais um vídeo de matéria do ensino básico sobre o tema de números primos, ou seja, vamos aprender o que são números primos e vamos aprender a reconhecer se um determinado número é primo ou não. Vamos começar por utilizar o conjunto dos números naturais, que é o conjunto dos números inteiros positivos, como vocês sabem. Inclui apenas números positivos e inteiros, não inclui nem negativos, e inclusive o zero também não consta deste conjunto. O que é que vai acontecer? Este conjunto de números, alguns destes números são primos e outros são compostos. Então, o que são números primos? Números primos são os números que são apenas divisíveis por eles próprios ou pela unidade, ou seja, por 1. Números compostos, por sua vez, são aqueles números que têm mais do que dois divisores naturais, uma vez que os números primos só têm dois divisores naturais, como eu vos disse, o 1 e esse próprio número. Os números compostos não, têm mais do que dois divisores naturais. Vamos então agora pensar no número 1. O número 1 é divisível por quanto? Apenas por ele próprio, que é 1. Então, se vocês verificarem aqui, nesta categoria de números, eu não faço referência a nenhuma categoria específica para os números que têm apenas um divisor, como é o número 1. Temos aqueles que têm dois divisores, que são os números primos, e os outros que têm mais do que dois, são os números compostos. Então, será que o 1 eu vou incluir nos primos ou nos compostos? O 1 é o único número que nem é primo, nem é composto, precisamente pela característica de ter apenas um único divisor, que é ele próprio. Vamos pensar no zero agora. O zero é precisamente o contrário do número 1. O zero é aquele número que é divisível por um número infinito de divisores. Ou seja, pelo facto de ter um número infinito de divisores, nós podemos dizer que o zero é o maior composto, o mais composto que nós podemos ter. Está bem? Porque tem um número infinito de divisores. Por outro lado, deixo-vos aqui também a informação que o número 2 é um único número par que é primo. Todos os outros números pares não são primos. Então, podemos fazer aqui um resumo dos números primos mais pequenos, dos primeiros, no fundo, para que nós os identifiquemos. Estes são aqueles que vocês vão utilizar mais nos exercícios ao longo do ano, quando vocês necessitarem de trabalhar com números primos, estes são os principais e, de certa forma, temos que ter que os reconhecer com alguma facilidade. Então vamos pensar, o 1 já vimos que não é primo nem é composto. O 2 já vimos que é primo, inclusive é o único que é par. 3, será primo ou não? Vamos pensar. O 3 é divisível por 1, dá 3. E o 3 é divisível por 2 ou não? Não, não dá número inteiro. E 3 é divisível por 3? É. Então, no fundo, o 3 é primo. É só divisível por ele próprio, 3, e pela unidade, que é 1. O 4. 4 a dividir por 1 dá 4. 4 a dividir por 4 dá 1. Mas 4 a dividir por 2 também dá um número inteiro, dá 2. Logo, tem mais do que dois divisores, não é primo, é composto. O 5. 5 a dividir por 1 dá 5. 5 a dividir por 5 dá 1. 5 a dividir por 2 dá número inteiro? Não. 5 a dividir por 3? Também não. E 5 a dividir por 4? Também não. Então, o 5 também é número primo. Ou seja, vocês agora vão fazer o raciocínio análogo a este e eu vou deixar-vos aqui, então, os números primos. Será o 7, depois o 11, depois o 13, depois o 17, depois o 19 e assim sucessivamente. Está bem? Então, estes são os primeiros números primos e são aqueles que, no fundo, nós vamos ter que reconhecer com alguma facilidade porque vamos utilizá-los muitas vezes nos nossos exercícios depois no secundário. Vamos então agora aprender uma estratégia para vocês reconhecerem números maiores para além destes, para vermos se realmente eles são primos ou não. Então vou ensinar-vos essa estratégia. O primeiro passo que nós devemos saber é sempre o seguinte, ou devemos fazer, é dividir o número dado pelos números primos que sejam menores que esse número, até obtermos um quociente menor do que o divisor. Sim? Seguidamente, o que é que nós vamos analisar? Vamos analisar essa divisão, ou seja, se nenhuma das divisões for exata, ou seja, se der resto zero, então significa que o número é primo. Se, por outro lado, basta uma das divisões dar resto zero, ou seja, ser exata, eu posso logo afirmar que o número não é primo. Vamos fazer um exemplo para vocês perceberem melhor o que é que, no fundo, está aqui escrito e estes passos desta estratégia. Vamos verificar se 173 é um número primo ou não. Então, o que é que nós vamos fazer? O raciocínio deverá ser o seguinte. Digo
ensinei-vos que a estratégia devia ser o quê? Dividir o número dado pelo números primos menores que ele até obter um quociente menor que o divisor. Então vamos começar a dividir o 172 pelos números primos. Vamos assentar mais uma vez aqui os números primos de lado, só para vocês terem presentes. 7, 11, 13, 17, 19 e pronto. Penso que estes devam chegar. Vamos começar por pensar. 173 é divisível por 2? Ora bem, se vocês se recordam, os critérios de divisibilidade, para um número ser divisível por 2, tem que terminar num algarismo par, ou seja, tem que ser par. Termina em 3, logo não é divisível por 2. É divisível por 3? Ora, vamos pensar nos critérios de divisibilidade por 3. O que é que nós temos de saber? A soma dos algarismos tem que dar um número múltiplo de 3. Ora, 1 mais 7, 8. 8 mais 3, 11. 11 não é múltiplo de 3. Logo, o número 173 também não é divisível por 3. Divisível, o próximo número primo que temos aqui é o 5. É divisível por 5? Vamos pensar. Critérios de divisibilidade para números serem divisíveis por 5 terão que terminar em 0 ou 5. Ora, termina em 3, também não é divisível por 5. Sim? Muito bem, agora vamos para o próximo número, primo, 7. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer 173 a dividir por 7. Vocês vão fazer na máquina, não vamos fazer aqui contas de dividir como fazíamos na primária, que não há necessidade, todos vocês no secundário trabalham com a máquina. Portanto, vocês vão verificar que na máquina isto vai-vos dar algo como 24, 71, 43. Qualquer coisa dentro deste ano, vai depender do número de casas decimais que a vossa máquina esteja parametrizada. O que é que vai acontecer? Eu digo na regra que eu vou dividindo até obter um quociente menor que o divisor. Peço desculpa. Ora, se é menor, o quociente que eu obtenho aqui é 24. E 24 é maior do que 7, porque este será o meu divisor. Se vocês bem se lembram, a divisão é assim. O que é que vai acontecer? Este é o dividendo, só para recordar. Este é o divisor. Este é o quociente. E este aqui há de ser o resto, tá? Portanto, 24 é maior que o divisor, que é 7. 24 estará aqui, 24.7143, qualquer coisa dentro deste género. Limpar isto para ficar um bocadinho mais bonito. Qualquer coisa assim. 24. E depois aqui teremos o resto, está bem? Então 24 ainda não é menor que 7, vamos continuar a dividir pelo próximo número primo, que vai ser 11. Ok, 173 a dividir por 11, se vocês fizerem na máquina, isto vai dar 15, 72, 73. Ora bem, 15, 72, 73 vai ter um quociente 15, que também não é menor que 11. Portanto, vamos continuar e a nossa divisão também não é exata. 173 a dividir o próximo número primo, 13. 13. Isto vai dar algo como 13,3077. Ou seja, na realidade, o que é que iria acontecer? Eu iria ter esta divisão assim, iria ter 13 aqui e depois iria ter aqui um resto. Então, como vocês veem, o nosso quociente já é igual ao nosso divisor. Então, vamos terminar aqui e o que vai acontecer é que vamos agora ter que analisar então se as divisões alguma deu um valor exato ou não. Como nós verificamos, nenhuma das divisões deu um número exato, porque dá sempre 15, qualquer coisa, 24, qualquer coisa, 13, qualquer coisa, portanto significa que nós vamos ter lá um resto. Ora, se não deu nenhuma divisão exata, significa que o número não é primo. Ou, aliás, peço desculpa, que o número é primo. 173 é um número primo. O que seria muito difícil de dizer se não fosse com base nesta estratégia. Vocês teriam alguma dificuldade em identificar se este número seria primo ou não. Espero que tenham aprendido e que tenha sido útil e que realmente façam uso desta informação sempre que necessitem dela, agora no ensino secundário. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal e de partilhar para que os vossos amigos também o possam subscrever e garantir o futuro do nosso canal. Obrigada, até ao próximo vídeo.